Oi, gente! Vamos iniciar o nosso podcast e o tema central é sobre a análise do conto da Clarice Lispector. A Felicidade Clandestina é um livro publicado em 1971 que reúne diversas crônicas, mas não somente porque a Clarice ela é uma escritora que não se limita somente a um gênero textual. Então, reúne contos e até mesmo ensaios. O conto que a gente vai analisar é o texto que dá título ao livro, A Felicidade Clandestina. Eu vou falar um breve resumo sobre o conto para vocês entenderem a análise que nós faremos um pouco mais à frente. Neste conto, a narradora, que é em primeira pessoa, ela conta a sua primeira experiência com o livro. Porém, esse livro é de uma menina ruiva que oferece emprestado para a narradora, mas ela sempre inventa uma desculpa para não entregar o livro a ela. E até que a mãe dessa menina ruiva descobre e entrega o livro para a narradora. E o ponto central desse texto é o conceito de felicidade, que durante o conto a Clarice ela vai meio que se questionando sobre a felicidade. Essa história conta exatamente sobre uma menininha que ela é fissurada por livros e que tem um livro X, que é As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. E peraí, só falar um negócio. Também é bom falar do porquê a Clarice escolheu Monteiro Lobato e esse livro para colocar no conto dela. Bom, o Monteiro Lobato, ele fazia também livro para todas as idades, desde a parte da infância até a parte adulta. Então essa garota no conto, ela meio que está se preparando para uma transição da infância para adolescência / vida adulta, que fala assim no conto que ela não era mais uma criança abraçando o seu livro, e sim uma mulher abraçando o seu amante. Então fala sobre essa transição e tudo mais. Pode continuar. Sim, interessante. E, enfim, e tem essa menina, essa outra menina que ela é má, né? E simplesmente por má vontade ela não empresta o livro, ela sempre vai adiando, dando desculpas, e enfim. E a ideia do livro é exatamente isso, essa felicidade adiada, que dela conseguir o livro, que ela sempre tem a esperança de conseguir. Então, o próprio nome, o título do livro, desse conto, né, no caso, ele explica que essa felicidade adiada, essa felicidade clandestina, que ela é emprestada. E, enfim, uma coisa interessante também de apontar sobre esse conto da Clarice Lispector, não só esse, mas como outros, é que ela tem uma característica forte na escrita dela de introspecção. Isso quer dizer que as reflexões dela tá mais voltada para si mesma do que para o mundo externo. Mas assim, não quer dizer que não tenha uma ligação entre essas duas coisas, porque a forma que ela tenta conhecer a si mesma, refletir sobre si também tem ligação com a forma que ela tenta entender o mundo, e que é presente bastante nessa personagem, nessa menininha, que é a principal, que é a narradora. Enfim, com toda essa coisa de ela ter esperança de conseguir o livro, quando ela finalmente consegue alcançar essa felicidade, ela diz que ela já não é mais uma menina abraçando o seu livro, mas sim uma mulher abraçando o seu amante. E que aí entra essa questão, né? Que ela quer dizer que dentro dessa frase, ela quer dizer que o sofrimento torna a pessoa madura. E que ela foi confrontada com a maldade desde pequenininha, né? Por mais que a outra menina fosse criança, que ela também fosse uma criança, ainda assim, ela tinha maldade ali naquela outra menina, e que ela foi confrontada com isso, né? E não só também a maldade, ela quer dizer também sobre a leitura, que a leitura traz esse amadurecimento dessa personagem. Enfim, e também nas partes em que ela finge não ter o livro, só para poder encontrá-lo de novo e para poder se sentir feliz, se sentir possuída, né, por aquele livro, por ter aquele livro, possuir, enfim, ela percebe que a sua felicidade ela é clandestina, exatamente, é emprestada.
E por mais que a mãe da outra menina tenha falado que era dela pelo tempo que ela quisesse, era temporário, porque não era dela, era exatamente emprestado. Mas também era uma felicidade plena, porque ela tinha esse livro consigo, ela finalmente tinha conquistado isso. E, enfim, é isso. O conto, ele é construído em primeira pessoa. Ele traz uma linguagem simples, mas a mensagem que ele traz pra gente é bem complexa, né? E os personagens, eles têm umas descrições simples, bem superficiais, tanto o tempo quanto o espaço também, porque a autora, né, ela foca muito mais nos sentimentos, nessa questão psicológica do personagem, do que, enfim, nos outros elementos da narrativa. Então, assim, dessa forma, dentro desse processo de associação de ideias e os pensamentos dessa personagem, vem consigo um momento de epifania. E quando ela passa por esse momento de epifania, a personagem ela descobre a essência de algo que tipo muda a sua visão de mundo e a sua própria vida. E como a Juliane mencionou, é essa questão da felicidade, a esperança de conquistar uma coisa que você deseja muito. É isso. E também que é como se fosse o narradora mais velha, em uma idade mais velha, contando sobre uma experiência dela na infância. Eu só ia falar que é meio que vocês dois falaram sobre felicidade e entra num ditado popular que é felicidade é bom, mas dura pouco. Tipo, a garota sabia que o livro era emprestado, mesmo a mãe da Ruivinha falando que ela podia ficar quando quisesse. É basicamente isso. Sim. E, bom, agora eu vou falar sobre a expressão de sentimentos, né, que a gente percebe durante o conto e que é bem evidente. Uma delas é a esperança, né, que fica bem claro que dessa parte que ela espera a promessa se cumprir de finalmente ter esse livro, e que fica evidente na parte em que ela fala: dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria. Os dias seguintes viriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. E outra emoção também é a raiva e o espanto, que é na parte em que ela finalmente se dá conta, né? Tem essa cai na realidade que a menina estava sendo maldosa com ela, e que fica evidente na parte em que ela fala: ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para sofrer. Às vezes adivinho. E a outra emoção também é o desejo que ela tem por esse livro, que ela fala: era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. E por último é a parte da conquista, né? Que ela finalmente consegue o livro e que ela se sente recompensada. Que é a parte que ela fala: entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se conseguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. E também é importante a gente falar que esse conto ele se passa em Recife. E também é interessante a gente saber sobre Clarice Lispector, porque a maioria da vida dela, principalmente na infância, ela viveu em Recife. Então é meio que uma autobiografia sobre ela. A escritora, ela parece se questionar sobre, afinal, o que é a felicidade?
né? E já que nem a Grazi mencionou, parece que ela conhece bastante o ditado felicidade é bom, mas dura pouco, né? Porque ela sempre está utilizando todas as formas para prolongar esse sentimento de felicidade. E quando ela ganhou a permissão para ficar com o livro, pelo tempo que ela desejasse, né? Ela o deixa no quarto e finge esquecer que o possui só para se redescobrir possuidora do livro. Aí dessa forma, a sua felicidade ela aparece como um sentimento clandestino. Então, como a gente enxerga, como a gente vivencia esse conto, é exatamente nessa parte de se questionar, né? Principalmente que ela se questiona o tempo inteiro, pela essa coisa da felicidade. E a gente sempre se questiona sobre questões sociais, humanitárias, sobre a ciência e principalmente sobre nós mesmos, né? É como se fosse exatamente essa coisa dessa crise existencial, principalmente na adolescência, né? Eu acho que isso é bem presente, esses questionamentos e essa busca pelo que a gente quer, por essa felicidade que é muitas vezes clandestina. E, enfim. E o que a gente acabou concluindo é que a felicidade, o texto traz uma mensagem, né? De que a felicidade ela deve ser descoberta a todos os momentos e nas coisas mais simples. Finalizando o podcast, até mais.